Hoje temos a honra de receber Dr. Zênio de Aquino, advogado com ampla experiência no direito. Seja bem-vindo, Dr. Zênio de Aquino, ao Giovanna Oliveira Podcast. Muito obrigado. Fico muito lisonjeado, honrado pelo convite e eis-me aqui presente para colaborar no que for possível. Espero que as minhas respostas alcancem o objetivo que deve alcançar. Tá? Agradeço de antemão a oportunidade. Para a população, explica aí quem é Dr. Zênio. Olha, eu sou, na realidade, um sobrevivente, né, do Brasil, um desses brasileiros que, nascido na dificuldade, berço humilde. Minha mãe é uma professora, teve um marido, eu tive um pai que não foi muito presente, que deixou minha mãe com 5 filhos e desabou no mundo. A pessoa até que ele tinha morrido. E minha mãe criou sozinha 5 filhos. Mas uma mulher muito dinâmica, muito inteligente, iluminada, conseguiu criar todos os filhos, dar educação a todos. Viveu até os seus 92 anos, sempre saudável, nunca teve uma merma no corpo, graças a meu bom Deus. É dinâmica, alegre, feliz. E com um salário de professora, conseguiu educar todos os filhos. Todos têm curso superior, formação superior. De forma que a gente é sobrevivente. Basta que se tenha vontade, garra, determinação e foco. E, sobretudo, temor a Deus, fé e esperança. Só para explicar, quem é sua mãe? Minha mãe era a professora Zilda Dias Ferreira, uma heroína, era uma figura muito importante na cidade de Xambelá, de onde eu sou originário. Ela começou os seus passos como professora lá naquela cidade, ainda que quando Araguaína ainda era lontra, entendeu? Ela era uma cidade do garimpo, do chiqueirão, da chapada, enfim, daquela época que a economia girava desse interior do Brasil, desse sertão do Brasil, em torno do garimpo de cristal, de ouro, essas coisas, diamante, enfim. Minha mãe é uma pessoa, eu tenho ela assim, ela foi meu pai e minha mãe, ela foi tudo para mim. Toda a minha formação, a cultura que eu adquiri, a formação como cidadão, como homem, como ser humano, decorre da minha mãe, dos valores que ela conseguiu empreender em todos nós. Senhor, como profissional do direito, como é que você enxerga a possível prisão do ex-presidente Bolsonaro? Olha, aí essa questão da prisão, meu nobre Giovanni, existe alguns aspectos, existe uma norma jurídica, legal, processual, penal e penal no Brasil a ser cumprida, a ser respeitada, né? Existe uma questão que envolve muito isso, a questão política, tá? Mas, sobretudo, o que tem que prevalecer é a questão técnica jurídica da norma legal. Existe a prisão cautelar, medidas cautelares, existe a prisão temporária e existe a prisão preventiva. E lá no Código de Processo Penal é estabelecido todas as condições através das quais o juiz, o magistrado, pode decretar uma prisão, seja ela medida cautelar, seja ela prisão temporária, seja ela prisão preventiva. O Código 312, 311, 313, se não me falha a memória, estabelece essas regras. Tá? No caso da prisão preventiva, requer alguns requisitos. O cumprimento da execução penal, a caso o cidadão venha a ser condenado e querer ser evadido do distrito da culpa, a conveniência da instrução criminal e tal. Então, existe uma série de condições para que o magistrado possa decretar uma prisão. A meu sentido, neste momento, em relação ao caso em concreto que você citou, ainda não foram, a meu sentido, não foram preenchidos alguns requisitos necessários para isso, para uma prisão, eventual prisão preventiva. Tá? Em que pese o clamor popular que a gente vê aí, que fala que esse homem tinha que ser preso e tal, não é bem assim, tá? Porque a gente tem que assegurar o princípio do amplo direito do contraditório, da defesa a todo cidadão. O que foi negado para o atual presidente. A gente tem que convir isso. Tá? Eu sou advogado e eu acompanhei todo aquele caso do atual presidente, Lula, foi negado a ele esse direito, entendeu? Existia naquele momento todo um ambiente propício, parece que combinado, para poder botar aquele homem na cadeia e depois acabar que não provaram nada contra ele. Então, eu acho que por esse próprio erro que o judiciário cometeu, estão tendo agora, no caso específico, em concreto do senhor Bolsonaro, uma certa cautela para que não se cometam os mesmos erros que cometeram lá no passado. Como é que você enxerga aí as críticas ao STF? Não, eu não imputo nenhum erro ao Supremo Tribunal Federal. De forma alguma. O Supremo Federal é imprescindível, ele é o guardião das leis da Constituição Federal.
certo? Ele é o esteio da manutenção de um Estado democrático, de direito, de uma ordem legal. Essa coisa de dizer que ditadura judiciária, isso é propaganda, isso é invenção. Tá? Se você for ver as decisões do ministro que relatou, que preside essa questão toda aí, política aí do caso, sem levar para o lado político do ex-presidente, pode ter certeza, não tem uma decisão ali que está fora da lei, do Código de Processo Penal, nem do Código Penal. Não tem nenhum ato ali fora. Porque se estivesse fora, tá, já teria ocorrido algum recurso do Ministério Público nesse sentido e das próprias instituições hoje, tá, que tem, da mídia, os meios de comunicação, tá, a própria classe social que apoia o Congresso, já teria tido uma revolução nesse país. Tá? Agora não faz isso por quê? Porque o cara está decidindo dentro da lei. Não tem como. Ou você respeita, a questão é a seguinte, ou você respeita um Estado constituído legal, ou você não respeita isso. Ou então você constrói um Estado fictício que satisfaça aqueles que estão gritando, tá, por anistia, por essa coisa toda, enfim, entendeu? Então, existe um Estado legal, com regras. Isso tem que ser respeitado, não é só por um lado político, não é só por um lado da sociedade, é por toda a sociedade e por todo o país. Então, o que ocorre é o seguinte, a coisa quando chega na sua casa, quando está na casa dos outros, não, está tudo bem, tá? Não tem ilegalidade, não tem erro, não tem nada. Quando chega na sua casa, aí não está bom, não presta, a lei não presta, o juiz não presta, é ditadura e tal. Essa é a questão. Por quê? Meu amigo, se você for notar, eu nunca vi na minha vida, se eu fosse advogado desse homem, eu já tinha chamado ele à fala. Esse homem, todo dia ele produz prova contra ele. Para defender um homem desse não é fácil, não. Todo dia. Né? O Bolsonaro. Esse homem, todo dia, ele vai na televisão falando bobagem. É muito tempo que esse homem produz prova contra ele. Esse homem, olha, se você for anotar, ele cometeu o crime de incitamento da população à desobediência civil. O que é isso? É incitar toda a população a não obedecer à autoridade, não obedecer à lei, não obedecer nada. Hoje você chama um juiz de você. Antigamente, é Vossa Excelência, meu amigo. Uma autoridade tem que ser respeitada. Porque se você não respeitar as próprias autoridades do seu país, você está levando esse país para a esculhambação, para o absolutismo, para o desrespeito total. E tem que ter comando. Uma nação, a sociedade civilizada tem que ter comando. Tá? E o judiciário, felizmente, o judiciário, o Supremo, eu reputo, ainda é o esteio de segurança desse Estado legal. Porque se não fosse aí, o Bolsonaro, o grupo bolsonarista, só faltou derrubar o Supremo. O resto tudo tinha derrubado. O Exército ele já tinha cooptou o Exército, está aí provado. Tá? Parte do Exército. Né? Parte do Exército, ele ia dar um golpe no próprio governo dele. Só que depois eu entendo que o Exército, a culpa do Exército ia dar um golpe nele. Ia tirar ele do poder. Mas iam utilizar o próprio Bolsonaro para se manter no poder. Então, isso está tudo demonstrado aí, está claro. Esse homem ele incitou a desobediência civil, a abolição do Estado de Direito, da democracia, a abolição da República. Isso é crime. Mas não cumpriu, no golpe, não derrubou o governo. Esse tipo de crime não precisa ser consumado, porque depois de consumado, não acontece nada, que o cara está no poder, quem que vai processar ele? Vai bater na cadeia, o cara está no poder? Então, a lei pune o quê? A tentativa de golpe, a tentativa da abolição do Estado de Direito é crime e é punível. Agora, todo santo dia eu vejo esse homem cometer crimes, tá? Praticar, constituir provas contra ele. Parece que ele está apostando o seguinte: bom, eu do ponto de vista legal não tenho mais jeito, eu estou perdido, agora eu vou apelar para o lado político. Eu vou criar uma situação tal, tá, política, ao ponto de tentar ver se esses homens talvez não tenham coragem de me condenar. Tá? Então ele está buscando apoio, em tese, a meu sentido, na população, para enfrentar o judiciário, para poder tentar ser anistiado dos crimes que ele não cometeu. Você vê aqui o Congresso agora, aí, ou seja, com essa proposta aí, os bolsonaristas de anistiar e tal. Pô, os caras querem anistiar um cara que cometeu esse monte de coisa grave no país. E que elegeu esse povo aqui. O povo, tem que estar errado. Está tudo errado nesse país. Então, estabeleceram uma confusão plena, absurda nesse país. E hoje o resultado é esse que você está vendo aí. Hoje eu vejo, meu nobre Giovanni,
o grupo bolsonarista, que hoje é a maioria no Congresso, eles convocam os ministros do atual governo. Sabe qual é isso? Isso é estratégia para inviabilizar o governo. Esses caras estão inviabilizando não é o governo, é o país. Antigamente a oposição era só durante a eleição. Hoje não é mais oposição. Hoje é uma coisa que inominável, você não sabe definir o que é. Os caras querem inviabilizar a nação. Doutor Zênio, quais as mudanças no judiciário que melhoraram as condições de trabalho do advogado, do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, a única coisa que melhorou foi o processo eletrônico. Você não precisa sair de casa, né, faz tudo no seu escritório. Mas, paralelo a isso, tem o negativismo, que eu vejo do lado negativo disso. Tá? Porque o advogado passou a ser praticamente um cartório. Ele tem que guardar os documentos, tudo, essa coisa toda. Ele tem que encarregar de fazer tudo, levar tudo pronto para o juiz. Paga-se custas caras. O acesso ao judiciário que a Constituição e as leis propalam, asseguram, na prática não existe, por causa das custas caras. Custa caríssimo. Taxa judiciária caríssimo. Aí, mas tem a defensoria. A defensoria é um engodo. Tá? Funciona ou não funciona? Fica a critério do juiz dispensar custas ou não, de acordo com o agrado dele, de acordo com a camisa do cidadão, aqui as custas são gratuitas ou não. Então não existe, sabe, é uma confusão. Então, os recursos que antigamente o advogado dispunha para contestar um despacho de um juiz, aboliu. Não existe mais no Código de Processo Civil. Antigamente, o despacho, o juiz dava um despacho errado, todo ser humano é vulnerável, está exposto a erro, e às vezes um despacho que o juiz dá, um mero despacho de expediente, prejudica a parte. Ora, como é que você vai recorrer disso para consertar aquilo? Vai falar com o juiz e ele não te recebe. Ele tem aquela coisa com o advogado, aquela empate, aquela soberba, entendeu? Todo juiz é assim, infelizmente. Aí você não tem, do ponto de vista legal, recurso, uma ferramenta adequada para isso. Assim como outros casos, por exemplo, você quer levar um processo até a instância superior, o STJ, o Supremo, meu amigo, é uma via cruz, não é qualquer advogado que consegue fazer isso. Então, dificultaram, sabe, o trabalho para o profissional, mas na realidade essa dificuldade ela não reflete no profissional. É no profissional, mas reflete na parte que ele representa. Às vezes você tem um direito assegurado, por exemplo. Ou seja, a população é penalizada. Penalizada. O seu cliente tem um direito, você entra na justiça com um direito garantido, a primeira instância reconhece, aí a outra parte apela, você vai para a segunda instância muda totalmente aquilo, dá uma interpretação equivocada da lei, do texto legal. Para você mudar aquilo, tem que ir para a instância superior, STJ e Supremo. E aí? Como é que você faz? Um monte de filtro, de súmulas, de imposições que tem para você tirar um processo para lá. Então, não é todo advogado que consegue. Então, nesse particular, se tornou muito difícil. E o que eu lamento é que a OAB, tá? Esses órgãos de classe, a OAB, essas instituições, não atentam para isso, para poder modificar isso, meu amigo. Porque nós somos a sociedade, a OAB é a sociedade. As leis têm que atender os anseios da sociedade. Não é interesse de um corpo. Que hoje, para mim, a magistratura, o judiciário está se tornando um corpo quase que uma maçonaria. Está entendendo? Um sentido comparativo. Tá? É complicado isso hoje. Então, na realidade, essa estrutura tem que ser modificada do judiciário em muitos aspectos. E aqui, nesse momento, não dá para a gente poder falar tudo, mas no meu entendimento, precisa mudar muita coisa. Qual a mensagem você gostaria de deixar para os futuros advogados? Olha, é isso que eu acabei de falar. Os advogados têm que lutar, tá? Em favor da cidadania. A cidadania, o que é? Na profissão nossa, facilidade de acesso do jurisdicionado ao judiciário, que hoje não tem, é dificultado. E, em sendo dificultado o acesso do jurisdicionado ao judiciário, é menos serviço para o advogado. Consequentemente, menos serviço. Quer dizer, a pessoa tem um problema, ele prefere fazer uma composição lá fora, tomar um prejuízo, do que contratar um advogado para lutar integralmente, 100% pelo seu direito. Porque tem as custas caras, tem uma taxa judiciária cara, tem o problema da estrutura do judiciário, tem uma série de coisas. Tá?
Você tem que contar também com o juiz inexperiente, imaturo, que hoje é o que mais acontece. Você vê meninos aí com 28 anos, 30 anos, juiz de direito. O cara nunca advogou na vida, não tem experiência de nada, vai julgar o direito do outro, moço. Então essa estrutura tem que ser modificada. A forma do acesso que se dá hoje ao judiciário está errado, sabe? A pessoa para julgar tem que ter muito cabedal de conhecimento, muito cabedal de experiência, que hoje não ocorre. Muita gente nova, como juiz. E o pior, mesmo essa gente nova, eles não julgam. Quem julga, sabe quem julga? Assessores, estudantes de direito, quartanista, quintanista de direito, que dá sentença, dá despacho para o juiz. Pô. Então está errado isso tem que ser modificado. E a OAB, a sociedade, tem que acudir, tem que prestar atenção nesse sentido para modificar, melhorar essas coisas. Nessa situação que você está colocando aí, aumenta a chance de pessoas inocentes ir para a cadeia? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É difícil. Eu vejo gente colocando como solução para a segurança do Brasil pena de morte. Você imaginou ter pena de morte com esse monte de juiz despreparado, incompetente? Já imaginou um Moro desse, se fosse julgado como você viu no processo, hoje está provado que ele foi arbitrário, foi um cara que subverteu a lei, a ordem legal, para condenar um cidadão, para poder se promover em cima daquilo. Imaginou se esse cara tivesse o domínio, a atribuição de condenar a pena de morte? Olha o tanto de erro quanta gente se mataria, o judiciário mataria por causa de erro, que é o que mais comete. Então, a questão do despreparo, da falta de experiência, da falta de serenidade, a questão até de caráter. O brasileiro tem um problema sério de caráter, terrível. Tudo isso aí influencia, tá, no mau julgamento, numa má resposta do judiciário, uma resposta inadequada, uma resposta com erro do judiciário. Isso é possível, sim. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para a nossa audiência? Olha, dizer que parabenizá-lo de pronto por essa iniciativa e dizer que é bem-vindo, tá? Mais uma empresa, mais uma iniciativa do meio de comunicação para reportar o anseio, né, da população, da sociedade, essa relação de sociedade, Estado, enfim, o mundo atual. Notícia é importante, é fundamental. A sociedade que quer se tornar uma sociedade consciente, com consciência crítica. Então, parabéns por isso, eu acho isso muito importante. Pense novo. Pense inteligente.